Oi pessoal, venho trazendo um modelinho para inspiração para vocês. É o modelinho cachepó. Gostei bastante desse modelo. Essa pré-camada, eu quando coloquei o corante para atingir o chantininho, eu vi que ficou uma cor muito escura, que era a cor que eu não queria. Então, para não desperdiçar, eu acabei fazendo realmente a pré-camada com ela. Depois eu cheguei no tom que eu queria e comecei a depositar o chantininho no bolo, tá? Lembrando sempre que uma camada tem que ser bem próxima à outra, não deixando espaço para evitar a criação de bolhas, né? Eu costumo pegar essa espátula reta aí e meio que amassando o chantilly que eu depositei, para depois de fato vir com a alisadora para poder alisar mesmo o bolo. Isso aí eu vou meio que amassando para ele se juntar, unir as camadas que eu depositei. O que vai sobrando eu vou colocando sempre no topo, porque ficou faltando o chantininho. Vocês vão ver que eu optei por vir com a espátula alisadora aí para poder retirar mais excesso, para colocar no topo, para depois sim aí alisar o topo. E como sempre eu costumo falar, você vai alisar quantas vezes forem necessários, quantas vezes você achar que é necessário. Lembrando que quanto mais você trabalha esse chantininho, mais você alisa, mais você passa a espátula, mais muda a consistência dele, tá? Então tem que ter cuidado a isso também. Porque quanto mais você mexe, mais ele vai perdendo a estabilidade dele, né? Então eu alisei o topo. Como esse bolo ele ia ter bordas imperfeitas, eu vi que tinha subido muito. Então eu já tirei um pouquinho, já fiz um pouco as quinas, para quando eu fosse alisar de fato, subir, porque eu não gosto daquela quina imperfeita muito alta, muito grossa. Então eu tirei o excesso e aí eu fui alisar novamente para poder subir a quina, para deixar uma quina imperfeita, que eu particularmente eu acho muito bonito. Mas isso é questão de gosto mesmo. Mas como o modelo de inspiração que a cliente tinha mandado tinha, eu optei por deixar. Peguei uma colherzinha mesmo de plástico e fiz o efeito no topo do bolo. Com a outra coloração para fazer o cachepó, eu depositei o chantininho, né, na base do bolo. Só tem que ter cuidado que quando a gente vai passar a espátula alisadora para poder alisar essa parte aí do cachepó, tem que lembrar que ele sempre sobe. Então às vezes eu quero ele baixinho, então tem que colocar, quando você for depositar o chantininho, tem que colocar ele um pouco mais baixo. Porque quando você vai ver, olha a altura que ela tá e a altura que ela vai ficar. Sempre com cuidado para não encostar a espátula no trabalho que você já fez, né? Senão vai ter que danificar e vai ter que refazer tudo. E aí você vai passando até você achar que, como eu digo, até você chegar no que você deseja. Tá vendo como ela já subiu, como ela engrossou? Então lembrando, sempre deixar um pouquinho mais abaixo do que o que você quer. Peguei o meu pincel de silicone e fui passando na vertical para poder fazer uns risquinhos, como se risquinhos de madeira mesmo. É bom às vezes sempre estar limpando esse pincel, porque como você vai passando, vai vindo chantininho nele, né? E eu sempre gosto de estar limpando para poder voltar com ele pro chantininho, para poder ele estar mais limpinho e fazer de fato o trabalho que eu quero. Agora eu vou limpar o prato, né? Coloco um paninho Perfex enrolado na espátula e vou passando. Tem que passar com cuidado, porque às vezes a espátula, quando você vai limpar bem próximo ao bolo, ela acaba batendo no bolo e arrancando um pedaço. Mas com cuidado, é só ter paciência que consegue. Peguei um palito de dente e fui fazendo riscos na vertical, tá? Pra dar uma impressão realmente um pouco mais de madeira. Depois que eu fiz esses riscos, eu peguei um bico número 17 para fazer umas rosetas. Iam ser 2 tons de roseta, um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais claro. E aí fui fazendo também meio que aleatório, próximo a esses riscos, as rosetas. De princípio eram só 2 rosetas em cada bloco. Aí eu comecei, quando eu terminei de fazer todos as 2 rosinhas, eu achei que ficou faltando alguma coisa e acabei optando por colocar mais uma, mas isso aí vai de acordo com o que você quer mesmo, tá? Não é, isso é só realmente uma ideia, só uma inspiração de como fazer. Aí fui fazendo um pouco menorzinho. Para finalizar, eu usei o bico folha. Espero que vocês tenham gostado da ideia, tá?
Quem gostou, curte, pode comentar, compartilhar e se inscreve no canal. Tá joia? Obrigadão, pessoal. Fiquem com Deus.